Começou? Então isso dá 2π vezes, o que é que dá aqui, ó? 81x menos o quê? 6x ao cubo, né? Ao cubo. Mais o quê? X à quinta sobre 5. E essa integral fica de quanto? De 0 a 3. Tá certo? Então dá 81, né? Menos 18x2 mais x4. E aqui você, para facilitar as contas, você vê o seguinte, ó. 2π vezes, ó. Eu vou no 0 dá 0. Então no 3 vai ficar 81. Olha, o 81 é 3 a 3 a quarta, é? 3 vezes 3, 3 a quarta. Então, ó, aqui vai ficar 2 vezes 3 a quarta. E aqui vai ficar 3 vezes 3 a quarta, né? Então, para fazer as contas, coloca 3 a quarta em evidência. Tá certo? Então, aqui vai ficar o quê? 3. Vai ficar 3. Isso aqui vai ficar o quê? Menos 2. Menos 2. Mais o quê? 2 quintos. 2 quintos não. 3 quintos. Ok? Correto? Tá? Então dá 3 a quarta dá 81. 2 vezes 81. 162π. Vezes o quê? 1 mais 3 quintos. Quanto é 1 mais 3 quintos? 8 quintos. Então dá 8 vezes 162, né? 8 vezes 2, 16, vai 1. 8 vezes 6, 48. E 1, 49, né? Vão 4. 8 vezes 1, 8. 8 e 4, 12. Tá certo? Dá quanto? 1.296π sobre 5 unidades de volume. Pronto. Tá correto? Se eu não errei, tá certo. Vamos ver as contas aqui, ó. 2π, integral de 9 menos x2, dá 81, menos 18x2 mais x4, né? Então fica 2π vezes, aí fica 81x menos 6x3 mais x5 sobre 5. Integral de 0 a 3. Então dá isso. Aí é aquela conta, né? 3 a quarta é evidência. Então aqui então fica só o 3. Aqui fica só o 2, né? Fica 2 vezes 3 a quarta. E aqui fica 3 quintos. E dá 1 mais 3 quintos, dá isso aí. Pronto. Então, unidades de volume. Tá? Vamos ver uma fórmula que para muita gente é só um decoreba. E algumas pessoas já viram a demonstração no ensino fundamental, né? Mas vamos agora encontrar o volume da esfera de raio R usando a integral, tá? Encontre o volume da esfera de raio R. Encontre o volume da esfera de raio R, tá? Volume da esfera de raio R, R positivo, claro, certo? Encontre o volume da esfera de raio R. Vamos lá, vamos ver como é que a gente faz aqui. Eu quero usar essa fórmula. Então, a esfera de raio R, ó, você veja uma coisa, ó. Como é que é a esfera de raio R, ó? Vamos colocar aqui o eixo Y
o eixo X, R, R e R, menos R. Então, a esfera é obtida pela rotação do semicírculo em torno do diâmetro. Coloquei da maneira conveniente aqui. Então, você tem essa região ômega, que é o semicírculo, e quando você rotaciona, né, aí você obtém a esfera de raio R, tá? Então, veja a seguinte afirmação, tá? Solução. A esfera de raio R, esfera de raio R, é o sólido de revolução, então, obtido pela rotação em torno do eixo das abscissas, que é o eixo y igual a 0, tá? Da região ômega limitada pelos gráficos de y igual a 0, que é o eixo das abscissas, que é esse eixo aqui, tá? O eixo y igual a 0. E qual a outra curva? Y igual a raiz quadrada de R2 menos X2, que é o semicírculo. A função raiz quadrada, y igual a raiz quadrada de R2 menos X2, é definida implicitamente por uma equação, que é a equação da circunferência de raio R centrada na origem. Qual é a equação de raio R? Qual é a equação da circunferência de raio R centrada na origem? Qual é? Igual a R2, desculpa. X ao quadrado mais Y ao quadrado igual a R2. Isso é a equação da circunferência de raio R centrada na origem. E daí você tira aqui Y2 é igual a R2 menos X2. E daí você tira que o Y é mais ou menos raiz quadrada de R2 menos X2. Se você pega mais, você tem a parte de cima, que é o que me interessa aqui. Tá? Você tem a parte de cima. Então, tá? Daí, sendo S a referida esfera, a esfera de raio R está na origem, tem-se. Quem é o volume de S? Vamos lá. Quem é o volume de S? É π vezes a integral de quanto a quanto? Ó. De menos R a R. Π vezes a integral de menos R a R. De uma função F. Qual é a função F? Qual é? Né? Y igual a raiz quadrada e R ao quadrado. E tudo isso aqui é o quadrado, ó. R2 menos X2 ao quadrado dx. Lembre-se, é a integral da área da seção transversal. Para cada x, quem é a seção transversal? É a circunferência cujo raio é esse pedaço aqui. Se isso é x, quanto é que vale esse pedaço?
raiz quadrada de R2 menos X2. Então, quem é a área da seção transversal? É π vezes o raio ao quadrado. Integra isso, você tem, isso aqui é π vezes, aí vai ficar π vezes a integral de menos R. A R de quanto? De R2 menos X2. Integral em X. Tá? Então, vai ser quanto aqui? Vamos lá. Vai ser 2π vezes a integral de 0 a R, porque é uma função par, R2 menos X2. Então, vai ficar 2π vezes R é constante. R2 é constante. Então, fica R2x, a integral de R2 em relação a x, R2x, menos o quê? Isso aqui varia de quanto? No 0 é 0. Por isso que eu... No 0 é 0, então salvar... Então é 2π vezes. Aqui vai ficar, ó. R a terceira, eu vou colocar o R3 em evidência. Sabe por quê? Que vai ficar R a terceira, coloca evidência, aqui fica R3 sobre 3. Coloca evidência, então vai ficar o quê? 1 menos 1/3. Então isso aqui é 2π R3 vezes o quê? 2/3. Isso aqui dá quanto? 4/3 de πr3 unidade de volume. Não podia ser diferente, tá? Tá bom? Tá? A fórmula é baseada nisso, tá? Tudo que decorre do conhecimento de área, tudo que você tem no conhecimento de volume anterior, tem que ser incorporado, ou de outra forma, tem que ser resgatado por essa nova maneira de medir volume. Nova porque ela se aplica a sólidos mais gerais do que aqueles que você está acostumado a tratar. Entendido aí? Agora veja uma coisa, ó. Tá? Faça esse exercício também, sabe para quê? Para o cone, tá? Que você vai chegar na mesma fórmula, não pode chegar em outra forma. Chegar nisso. Não. Descobrir a nova fórmula. Não faz sentido, porque se eu dou uma definição, ela tem, como eu disse, ela tem que incorporar aquelas as anteriores, a que você já conhece, tá? Ela tem que entrar ela tem que concordar, né, com o que você já tem. Ela tem que estar em harmonia com o que você já conhece. Olha a seguinte situação, ó, tá? Sejam A e B números reais com A menor do que B. Tá? F, não precisa ter essa vírgula lá, F e G, funções com F de X maior que ou igual a G de X, maior que ou igual a 0, qualquer que seja X pertencente ao intervalo fechado AB, tá? Aqui, ó. Se seu nome não estiver na lista, você coloca em letra de forma aqui do lado esquerdo, nome completo, letra caixa alta, tá? E assina do lado, viu? Ômega. A região plana. A região plana
dada por ômega é isso aqui, ó. É o conjunto formado por cada par x, y do R2, tal que o x está entre A e B e o y está entre G de x e F de x. Tá? E S, o sólido de revolução obtido pela rotação de ômega em torno do eixo das abscissas, que é o eixo y igual a 0. Então tem-se o seguinte, quem é o volume de S? Ó, um desenho aqui. A situação geral. Ó. Você tem o AG, aí você tem a F por cima. E as duas limitam essa região ômega. E essa região será rotacionada em torno do eixo das abscissas. Então eu vou gerar um sólido S aqui, ó. É assim. Então eu vou gerar um sólido S, que ele tem um buraco, né? Tá bom? E você não está vendo isso. E não está vendo. Pronto, tá aqui, ó. Ele tem um buraco no meio. Hã? Isso aqui também você não vê, né? Ó, desculpa, isso aqui também você não vê, tá por trás. Tá? Né? Você vê essas curvas. Então, tirar isso aqui para facilitar a vida, tá? Você vê a F, que é a F por cima. Tira isso aqui, apaga isso aqui, vamos apagar isso aqui. Isso aqui, apagar isso aqui. Então você tem AG e você tem a F. Claro, ó, o que é que você tem? Hã? É o volume até a F. Isso aqui é o volume até a F, o volume de S, obviamente. Princípio aditivo, né? A área do todo é a soma das áreas das partes. Daí sai o princípio subtrativo. Então isso aqui é π vezes a integral de A até B do quadrado da F, que é a área até a F, é a área sem o buraco. Área não, volume. Menos o volume com o volume do buraco. Tá? E a diferença das integrais é a integral da diferença. Então, π vezes a integral de A até B, né? Eu posso até botar o π para dentro, ó, só para você ver uma coisa, ó. Quadrado menos g de x ao quadrado. Pronto, encerra e começa outro.